Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos como resolver sistemas lineares onde o número de equações é menor do que o número de incógnitas. Vamos a este exemplo. Neste exemplo de sistema linear, nós temos duas equações e em cada equação nós temos três incógnitas, x, y e z. Como resolvemos este tipo de sistema linear? É um sistema do tipo 2 por 3. Duas equações, três incógnitas. Neste outro exemplo, nós temos um sistema linear com 4 incógnitas, mas apenas 3 equações. 1, 2, 3 equações e 4 incógnitas, A, B, C e D. Então aqui nós temos um sistema do tipo 3 por 4. Em ambos os casos, são sistemas onde o número de equações é menor que o número de incógnitas. Quando isto acontecer, estes sistemas nunca serão SPD, isto é, nunca pode ser possível e determinado um sistema onde o número de equações é menor que o número de incógnitas. Então, logo, estes sistemas serão ou impossíveis, sistemas impossíveis, isto é, sem solução, ou serão possíveis e indeterminados. Portanto, quando o número de equações é menor que o número de incógnitas, o nosso sistema linear ou é possível e indeterminado, ou sistema impossível. Vamos a este exemplo. Temos aqui um sistema com duas equações e três incógnitas. Logo, esse sistema não pode ser possível e determinado. Vamos escaloná-lo. Lembrando, escalonar é zerar o coeficiente de x na segunda equação e assim nós já teremos escalonado esse sistema. O que zera 3x na nossa segunda equação? Menos 3x. Então nós vamos multiplicar a nossa primeira equação por menos 3 e somar com a segunda. Então multiplicar a primeira linha por menos 3, a primeira linha é a primeira equação, e somar com a segunda linha ou a segunda equação. Então eu tenho aqui x multiplicado por menos 3, menos 3x. Menos 3x mais 3x, 0x. 2y multiplicado por menos 3, menos 6y. Com menos y, menos 7y. Menos e multiplicado por menos 3, mais 3e. Com mais e, mais 4z. 3 multiplicado por menos 3, menos 9, mais 1, menos 8. Então aqui eu tenho a minha nova segunda equação. 0x não precisa aparecer, então esse sistema linear pode ser reescrito dessa forma, sem aparecer aqui o 0x. Aqui nós já temos a fórmula escalonada do nosso sistema linear. Perceba que o que vai acontecer agora? Estando esse sistema escalonado, nós vamos identificar que, embora não esteja aparecendo, nós podemos dizer que há sim uma terceira equação, 0z igual a 0. Então, é a mesma coisa que se não existisse. Então, o que acontece? 0 vezes z é 0. Qualquer número que eu atribua a z, esta equação será correta. Portanto, z nós chamaremos de variável livre, certo? E cada vez que isso acontece, na última equação do nosso escalonamento, chamando aqui o nosso z de variável livre, nós vamos chamar z também de alfa. Nós vamos atribuir a z um valor alfa, onde esse alfa é um número qualquer que pertence aos reais. Por que isso? Porque, veja, se eu colocar qualquer número alfa ou qualquer número real no lugar de z, 0 vezes 5 vai dar 0, por exemplo. 0 vezes menos 10 vai dar 0. 0 vezes meio vai dar 0 também. Então, qualquer número alfa, sendo que eu fiz alfa igual a z, que pertence aos reais, a hora que eu multiplico por 0, vai dar 0. Satisfaz essa terceira equação. Lembrando, da onde saiu essa terceira equação? Óbvio. 0z, ele pode aparecer aqui porque ele não vai alterar o nosso sistema. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando você escalona o sistema
com as três equações e três incógnitas, você obtém um sistema do tipo indeterminado, possível e indeterminado, quando acontece isso, 0z igual a 0. Dando continuidade à resolução do nosso sistema linear com apenas duas equações e três incógnitas, lembrando que chamamos z de variável livre, vamos atribuir a z o valor alfa, sendo que alfa pertence aos reais. Então aqui no lugar do z eu vou colocar alfa. Então eu tenho menos 7y mais 4α igual a menos 8. Agora eu vou isolar o meu y. Menos 7y mais 4α. Eu diminui 4α dos dois lados da equação, que é a mesma coisa que passar 4α para o outro lado com sinal trocado. Agora eu vou multiplicar por menos 1 toda essa equação, obtendo assim 7y igual a 4α mais 8. Meu 7y, para eu isolar o y, eu vou dividir os dois lados da equação por 7, ficando então com y igual a 4α mais 8 dividido por 7. Agora eu vou colocar os valores tanto de z quanto de y na primeira equação. Então eu vou substituir agora a primeira equação, o z por alfa, e o y por 4α mais 8 dividido por 7. Então eu tenho x mais 2y menos z igual a 3, que é a primeira equação. Vou trocar y por 4α mais 8 dividido por 7 e o z por alfa. Então eu tenho que x mais, lembrando a dica, sempre que eu faço uma substituição entre parênteses, para não haver confusão, x mais 2 vezes 4α mais 8 menos alfa igual a 3. Por que menos alfa? Porque o alfa também entrou no lugar do z. Fazendo agora essa multiplicação, 2 vezes 4α e 2 vezes 8, eu tenho x mais 8α mais 16 dividido por 7 menos alfa igual a 3. Para que essa fração com esse 7 no denominador desapareça, multiplicarei toda a minha equação por 7. Assim, fica 7 vezes x, 7x. Como eu multipliquei toda essa fração por 7, cortou 7 com 7 e ficou apenas 8α mais 16. 7 multiplicou também menos alfa, menos 7α. 7 multiplicou 3 também, já que eu multipliquei todo esse lado da equação por 7, eu também tenho que multiplicar o outro por 7, igual a 21. 8α menos 7α, alfa. Então, 7x mais alfa igual. E diminuindo 16 dos dois lados da equação, que é a mesma coisa que passar 16 negativo para o outro lado, eu tenho 7x mais alfa é igual a 21 menos 16. 7x igual. Agora, eu subtraio o alfa dos dois lados da equação, que é a mesma coisa que passar alfa do outro lado com o sinal trocado. 21 menos 16, 5. Então, 7x é igual a 5 menos alfa. Divido os dois lados da minha equação por 7 para isolar o x e obtenho que x é igual a 5 menos alfa dividido por 7. Perceba que eu encontrei agora os três valores de x, y e z, todos em função de uma variável livre alfa, que eu não sei quem é, que eu posso atribuir qualquer valor a alfa, eu estarei dando qualquer valor a z. Por isso eu chamo z de variável livre. Y e x vão depender deste número que eu atribuir ao z. Então, perceba que z é minha variável livre e y e x dependem exatamente do valor que eu atribuir a z. Vamos a um exemplo e ao mesmo tempo checar se essa resolução é válida. Então, está aqui os três valores que encontramos para x, y e z. O nosso conjunto solução, tendo por variável livre z igual a alfa, é 5 menos alfa sobre 7. Lembrando que o primeiro valor que aparece no conjunto solução é o x. O segundo valor que aparece é o y. E o terceiro valor é o alfa. Conforme eu havia falado no slide anterior, qualquer valor que eu atribua, qualquer número real que eu coloque no lugar de alfa, nas três
nas três soluções aqui, nos três valores de x, y e z, terá que satisfazer a esse sistema linear. Então nós vamos fazer esse teste. Nós vamos atribuir alfa o número 12. Tá? É um número real, então eu posso atribuir a alfa qualquer número real. Mas só para ver se isso aqui dá certo, eu vou atribuir alfa igual a 12. Se alfa é 12, então como z é igual a alfa, eu já obtenho o meu valor de z. Z é igual a 12. Agora eu vou descobrir o meu valor de y. Se z é 12, o meu alfa é 12, então vou trocar alfa aqui no valor de y por 12, ficando com 4 vezes 12 mais 8 sobre 7. 4 vezes 12, 48, mais 8 sobre 7. 48 mais 8, 56. Dividido por 7, eu encontrei meu y valendo 8. E agora, para descobrir o valor de x, eu vou substituir alfa, aqui, é onde estamos 5 menos alfa, vou trocar alfa por 12, obtendo assim 5 menos alfa sobre 7. 5 menos 12 sobre 7, 5 menos 12, menos 7 sobre 7. Então, o meu x vale menos 1. Perceba que o conjunto solução, quando alfa é igual a 12, para esse sistema linear, passa a ser menos 1, 8 e 12. Esses três valores passam a ser uma solução do meu sistema linear. Menos 1, 8 e 12. Como eu posso descobrir se esses valores estão corretos? Basta substituir nas duas equações para fazer a verificação. Então, como o meu sistema aqui ele é um sistema impossível e indeterminado, com esse tipo de solução em termos de variáveis livres, agora vamos fazer o teste aí da nossa solução que foi encontrada. Menos 1, 8 e 12. Vamos atribuir esses valores a x, y e z aqui no sistema linear. Da onde saíram esses valores, quando eu faço o meu alfa valer 12. Então eu tenho aqui o sistema linear, vou substituir os valores de x, y e z por menos 1, 8 e 12. Perceba que x menos 1, x é menos 1 também, então 3 vezes menos 1. Y é 8, então 2 vezes 8. Embaixo, menos y, menos 8. Como meu z vale 12, menos e, menos 12, mais e, mais 12. Menos 1, 2 vezes 8, 16. Menos 1 mais 16. Menos com positivo, temos menos 12. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 8, mais 12. Menos 1 mais 16, ou melhor, menos 1 menos 12, vamos aqui somar os números com o mesmo sinal. Menos 1 menos 12, eu tenho que é menos 13. 16 menos 13 é igual a 3. Portanto, a primeira equação deu certo com os valores do conjunto de solução quando o meu alfa vale 12. Vamos à segunda. Menos 3 menos 8, menos 11. 12 menos 11, 1. Satisfez também a segunda equação. Portanto, esta solução que nós encontramos em termos de variável livre está correta. Lembrando que qualquer valor, qualquer número real que eu atribuísse a alfa aqui, daria certo. Então aí nós provamos o funcionamento do nosso sistema de solução para equações para sistemas lineares, onde o número de incógnitas é maior que o número de equações. Vamos a um outro sistema 3x3, possível e indeterminado. Ora, aqui nós temos 3 equações e 3 incógnitas, mas nós provaremos que este sistema também é possível e indeterminado. Nós vamos escalonar o sistema multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando com a segunda linha para desaparecer a variável x aqui na minha segunda equação e depois multiplicando a primeira linha por menos 4 e somando a terceira linha para desaparecer a variável x na terceira linha. Então vamos lá. 2 vezes x, então aqui no caso é menos 2, né? O sinal de menos ficou para cá.
Então, do menos 2x mais 2x, 0x. Menos 2 que multiplica menos y, mais 2y. Mais 2y menos y, mais y. Menos e multiplicado por menos 2, menos 2e. Mais 3e, 5z. Menos 2 vezes 10, menos 20. Mais 9, menos 11. Agora multiplicando a primeira linha por menos 4 e somando a terceira linha. Menos 4 vezes x, menos 4x. Mais 4x, 0x. Menos y vezes menos 4, mais 4y. Mais 4y menos 3y, mais y. Menos e vezes menos 4, mais 4z, mais e, 5z. Então, nós temos aqui as duas equações já sem a primeira incógnita x, a segunda e a terceira equação. Então, eu tenho o sistema, não preciso escrever o 0x, eu tenho aqui a primeira equação e as duas próximas equações são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma delas por um menos 1 e somar com a terceira equação. Então, multiplicando a equação 2 por menos 1 e somando com a equação 3, o que vai acontecer? X menos y menos z igual a 10, y mais 5z igual a menos 11, 0y mais 0z igual a 0. Por quê? Se eu multiplico toda essa segunda equação por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. A hora que eu somo com a segunda, como as duas são iguais, então vai dar 0y, 0z e 0. Eu posso reescrever esse sistema apenas como 0z igual a 0, que é o caso do sistema linear que nós vimos aí anteriormente. Quando esse tipo de situação acontece, o meu sistema é possível e indeterminado. Agora vamos solucionar esse sistema possível e indeterminado, também utilizando aí o princípio da variável livre. Vou chamar z de variável livre, atribuir a z um valor alfa, e esse alfa tem que pertencer aos reais. Então eu tenho que y mais 5z igual a menos 11, vou chamar meu z de alfa, y mais 5alfa igual a menos 11, vou isolar y, encontrando assim y igual a menos 5alfa menos 11. Agora vou pegar esse valor de y e substituir na primeira equação. X menos y menos z igual a 10, menos e vai ficar menos alfa e menos y vai ficar menos 5alfa menos 11. Exatamente como está aqui. X menos, que é da equação linear, aqui o valor de y, menos 11 menos 5alfa, e aqui menos da equação linear e o z é valor alfa. Aqui vai trocar os sinais, porque menos que está fora dos parênteses, como se fosse uma multiplicação, como se fosse menos 1 multiplicando aqui o que está dentro do parênteses, troca o sinal do 11 e do menos 5alfa. Portanto, vai ficar x mais 11 mais 5alfa menos alfa igual a 10. X mais 11, 5alfa menos alfa, 4alfa igual a 10. X mais 11 mais 4alfa igual a 10, aqui se repetiu. Isolando o meu x, eu tenho que x igual a 10 menos 11 menos 4alfa, 10 menos 11 menos 1. Logo, meu x vai ser menos 4alfa menos 1. Tanto faz escrever menos 4alfa menos 1 como menos 1 menos 4alfa. Portanto, o conjunto de solução desses sistemas em termos de uma variável livre z, onde atribuímos o valor de alfa, vai ser o valor de x menos 4alfa menos 1, menos 5alfa menos 11, o valor de y, e o valor de z, alfa. Lembrando que alfa pode ser qualquer número real. Então, vamos testar a solução que nós encontramos da mesma forma. Vamos atribuir a alfa o valor menos 1. Então, se z é alfa, meu z vale menos 1. Agora, trocando o valor menos 1 em y. Se y é menos 5alfa menos 11, trocando o alfa por menos 1, eu tenho que menos 5 vezes menos 1, 5. 5 menos 11, menos 6. Meu y vale menos 6. Agora, trocando alfa de x aqui, que é menos 4alfa menos 1, alfa vale menos 1,
Menos 4 vezes menos 1, menos com menos, na multiplicação, positivo. X igual a 4 menos 1, meu x vale 3. Logo, uma das soluções para esse sistema linear seria x igual a 3, y igual a menos 6 e z igual a menos 1. Então, esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Agora, vamos checar se a resposta que encontramos anteriormente é válida. Para α igual a menos 1, o conjunto de solução é 3, menos 6 e menos 1. Vamos substituir todos os x aqui nas nossas equações por 3, todos os y por menos 6 e todos os z por menos 1. E ver se esses valores batem. Então, x menos y menos z igual a 10. Aqui apenas repetir o sistema. Vou fazer a troca dos valores. X eu troquei por 3. 2 vezes x, 2 vezes 3. 4 vezes x, 4 vezes 3. Menos y, menos 6, porque meu y vale menos 6. Menos y também, menos 6. Menos 3y, menos 3, que multiplica menos 6. Também já fiz a substituição. Menos z, com o meu z vale menos 1, menos 1, mais 3z, mais 3 que multiplica menos 1, mais z, mais menos 1. Fazendo os jogos de sinais, eu tenho 3 mais 6 mais 1, na primeira equação, é igual a 10. 6 mais 6 menos 3 igual a 9, 12 mais 18 menos 1 igual a 29. Então aqui, somando 3 mais 6, 9. 9 mais 1 é igual a 10. Portanto, a primeira equação deu certo. 6 mais 6, 12, menos 3, igual a 9. A segunda equação também deu certo. 30 menos 1, igual a 29. Também a terceira equação deu certo. Portanto, este sistema, esta solução, este conjunto solução, 3 menos 6 menos 1, é uma das infinitas soluções deste sistema linear. Por que uma das possíveis infinitas soluções? Porque neste caso eu atribuí α igual a menos 1. Mas α pode ser qualquer número real. Então, qualquer número real que eu troque no lugar de α no nosso sistema, nós teremos aqui uma solução que satisfaz este sistema linear. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.